Olá. Professor, esse ato desse último domingo, por que que ele está sendo tão falado como o grande ataque à nossa democracia, já que já houveram outros ataques em Brasília, outras manifestações violentas em Brasília, inclusive por radicais de ideologia inversa? Mas por que que este ataque deste domingo, o que que tem de tão mais grave, por assim dizer? Tem como o senhor explicar um pouquinho para a gente, por favor? Perfeito, Tatiana. Inicialmente, uma boa tarde a todos os telespectadores do Conexão RS. Realmente, o que nós assistimos no último domingo na sede da capital federal foi realmente o maior ataque às instituições e principalmente à democracia brasileira desde 1964. Isso porque nós temos atos anteriores, independentes de posicionamentos políticos, de manifestação contrária a determinadas decisões, a determinadas posições de entes do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, mas nunca com a violência e com a depredação ao patrimônio público, como foi nas três principais sedes que nós temos do país de instituições democráticas, como é a sede maior do Poder Judiciário, a sede maior do Poder Executivo e o Congresso Nacional, a Casa do Povo. Então, a violência que foi empregada por estes criminosos, ela sim demonstra que é o maior ataque que nós já tivemos à democracia na história recente, com certeza. E, professor, que crimes que é possível identificar nessa invasão? Tatiana, nós temos aqui dentro desse cenário diversas condutas. E aqui nós temos que ter o cuidado de não generalizar uma conduta específica para os milhares de pessoas que invadiram, praticaram, depredaram e assim sucessivamente. Cada um, e esse é o maior trabalho agora da Polícia Federal, deve responder na medida dos seus atos, ou por incitação, ou por, de fato, ter atuado na prática do crime. O mais grave crime previsto no Código Penal que pode ser enquadrado é justamente um tipo penal que defende o Estado democrático de direito, que defende os três poderes, ou seja, as pessoas que invadiram, elas tinham um objetivo de deturpar, o objetivo de retirar o Estado democrático de direito. Então, esse é o crime mais grave, que tem penas máximas que podem chegar até 20 anos de prisão. Há também, e isso talvez seja o crime que a grande maioria dos milhares de pessoas vão ser responsabilizadas, que é o crime de dano, e um dano que nós chamamos de dano qualificado, que tem uma pena maior, porque é um dano contra um patrimônio público e muitas vezes patrimônio, nesse caso, patrimônio até que é tombado, como no caso das imagens que nós estamos vendo. O plenário do STF, ele é todo tombado. Então, a restauração e a aplicação do dano, o prejuízo causado, ele é imensurável, porque muitas coisas talvez nem consigam serem restauradas. E essa apuração toda, porque sabemos que existem pessoas, né, criminosos do Brasil todo. Como é que é feito, então, esse procedimento? As pessoas ficam presas em Brasília, elas são encaminhadas para os seus estados e cada estado respectivo daí vai dar prosseguimento? Como é que funciona? Essa talvez, Tatiana e telespectadores, é a maior dúvida, porque nunca nós tivemos no país um ato com uma dimensão de presos e detidos de um número tão grande no mesmo momento. O ministro da Justiça informa
na data de ontem, que mais cerca de 1.500 pessoas foram presas / detidas. Isso é um número muito alto e nós temos, então, que aplicar a estas pessoas os direitos e garantias que a Constituição prevê para todo cidadão brasileiro. E dentro desse contexto, nós, então, essas pessoas, embora não residam no Distrito Federal, elas irão responder por um inquérito inicialmente e depois eventual ação penal no local onde os fatos aconteceram, ou seja, no Distrito Federal. Embora elas residam em outros estados, o processo ele vai tramitar no Distrito Federal. Então, essas pessoas, eventualmente, elas podem até serem postas em liberdade, e acredito que a maioria inicialmente vai ser, porque no Brasil a regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade e não presa, isso é exceção. Então, a grande maioria dessas pessoas poderão ser colocadas em liberdade provisória, sob algumas condições de não se ausentarem dos seus domicílios, eventualmente tornozeleira eletrônica, até que o processo tenha uma decisão e uma punição. E aí sim, se tiver uma sentença condenatória ao final, essa pessoa irá responder pela pena que lhe for aplicada. Mas hoje, então, praticamente nessa semana, essas 1.500 pessoas que estão detidas, eventualmente parte delas, se a polícia entender que tem risco delas em liberdade voltarem a cometer novos atos, poderão ficar presas no Distrito Federal e outras poderão ser colocadas em liberdade provisória, sob algumas condições cautelares, para que retornem aos seus domicílios, mas que tenham algumas restrições até o julgamento dos seus atos. E aí tem uma dúvida se vai ser da Justiça Federal de Brasília ou do Supremo Tribunal Federal. A tendência é que esse julgamento seja de competência da Suprema Corte Brasileira. E, professor, no caso, então, das pessoas serem liberadas, né, para voltar para os seus estados de origem, com esse comprometimento de não poder sair, quando elas tiverem que responder, né, o processo vai seguir, elas têm que comparecer em juízo em Brasília. No caso, esses traslados todos, quem arca com esse valor? É a pessoa ou é o Estado? Sim. Tanto o réu, na verdade, ele tem... Hoje em dia, com o processo eletrônico, talvez não se tenha muito essa questão do deslocamento. Facilitou muito, hoje em dia, questões de audiências virtuais e de julgamentos. Então, a tendência é que nem o Estado e muito menos o acusado tenha esse custo. O que há realmente de custo é para as pessoas que estão detidas, ou seja, que eventualmente forem presas, que nós chamamos preventivamente. Essa prisão preventiva é uma prisão que ela não tem prazo, mas ela determina com que o juiz que decretou essa prisão preventiva revise ela a cada 90 dias. Então, eventuais atores que forem presos preventivamente, que vão responder o processo nessa condição, eles, por conta do Estado, devem ser levados no dia das audiências até a sede do local onde for realizado. Então, elas vão ficar detidas, provavelmente, no Distrito Federal, em presídios do Distrito Federal, e serem levadas a juízo no dia em que tiver essas audiências. Aquelas que estiverem em liberdade, eventualmente, se forem obrigadas a ir, terão que ir com os seus próprios, com as suas próprias custas e não pelo Estado. Até porque, muito provavelmente, além das ações penais que esses atores irão responder, essas pessoas que praticaram esses atos irão responder, provavelmente eles também serão responsabilizados na parte civil para pagar os custos da depredação que foi feita tanto no Palácio do Supremo Tribunal Federal, na sede do Poder Executivo, do Congresso Nacional. E, professor, o que determina, então, as pessoas que ficarão detidas, né, com prisão
preventiva e aquelas que poderão voltar para casa, voltar para os seus estados de origem. Em liberdade provisória. Tatiana, nesse caso, a legislação ela orienta com que o delegado de polícia faça a análise se aquela pessoa em liberdade pode colocar em risco, eventualmente, a ordem pública, pode vir a praticar novos atos. Isso vai definir se ela vai permanecer presa ou vai responder ao processo em liberdade. Ou seja, o ator César, que foi colocado, que foi detido dentro do Palácio do Supremo Tribunal Federal, ele, em liberdade, pode eventualmente voltar a praticar um ato semelhante, pode eventualmente ameaçar as autoridades que foram, ou o sistema democrático. Se a autoridade policial tiver provas de que sim, vai solicitar ao juiz, que vai analisar e decretar a prisão preventiva. E aí a tendência é ele responder a este processo preso, lembrando que a cada 90 dias essa prisão ela pode ser revista. Mas da maneira e da gravidade com que o ato ocorreu, da organização que nós tivemos para que este ato tivesse a dimensão que teve, me parece que desses 1.500 detidos, uma boa parte vai ficar presa preventivamente por, ainda em liberdade, colocarem em risco as instituições democráticas, sejam do governo federal ou até mesmo dos estados. Nós temos, então, pessoas que, eventualmente, mesmo, e talvez isso é a grande... É uma situação até a ser analisada, as pessoas que realizaram os atos de violência no final de semana, muitos deles gravaram, muitos deles postaram, inclusive nós agora vimos imagens que foram produzidas pelas próprias pessoas que praticaram o crime. Então, a tendência é de nós termos isso, uma manutenção de prisão preventiva dessa análise. Então, a autoridade policial, a Polícia Federal em Brasília, deve concluir entre hoje e amanhã essa análise e encaminhar ao juiz competente, provavelmente o Supremo Tribunal Federal, que determine se vai manter essas pessoas presas preventivamente ou determinar a liberdade provisória. E, professor, em relação aos financiadores, né, que muito se fala nas pessoas que bancaram tudo isso, que em termos assim de repreensão, né, criminal, penal, qual é a diferença dessas pessoas que não necessariamente estavam lá no dia do ato, mas financiaram, né? Foram elas que possibilitaram que tudo isso acontecesse. Qual é a diferença? Perfeito. O direito penal, nesse caso, Tatiana nos responde da seguinte forma: cada sujeito irá responder na medida do seu ato. E o ato de incentivo, o ato de promoção, o ato de financiamento, ele também é passível de ser enquadrado dentro desse crime contra o sistema democrático. Então, embora essas pessoas não tenhamos hoje a identidade, o inquérito, nos próximos dias e meses, irá apurar quem realizou esta conduta, quem financiou, quem incentivou, e poderá, inclusive, haver a determinação da prisão preventiva dessas pessoas. Ah, mas elas nem estavam em Brasília domingo. Mas há comprovação de que os ônibus foram pagos por essa pessoa, há comprovação de depósitos, de pagamentos para financiar a alimentação e etc., das pessoas que lá estavam. Então, isso sim pode motivar com que a polícia, então, determine, solicite ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário determine a prisão preventiva dessas pessoas. Então, inicialmente, nós vamos ter um número de pessoas
em liberdade provisória, dessas 1.500, e outras, eventualmente, em prisão preventiva. Esse número poderá aumentar com o andamento das investigações, se a polícia assim entender que há risco de, em liberdade, esses financiadores seguirem financiando novos atores, novas pessoas contra as instituições democráticas. Perfeito. Muito obrigada, professor César de Lima, participando aqui com a gente. Fazia tempo, né, professor, que a gente vinha conversando, tentando ali achar, daqui a pouco, não, agora vai. Agora finalmente conseguimos fazer aqui a nossa entrevista, agendar a participação do professor César de Lima com um assunto tão importante, tão atual e tão triste ao mesmo tempo, né, para a história da nossa democracia. Muito obrigada, professor. Sem dúvida. Eu que agradeço, então, Tatiana, um abraço a todos os telespectadores aqui do